Antes de conhecer Jesus, eu era um jovem rebelde, né, usuário de droga. Tive muitos problemas dentro da minha casa, com a minha própria família. Apesar de minha família sempre ser voltada para esse lado do amor, mas eu não encontrava na minha família aquilo que eu esperava da vida. Então eu comecei a conhecer alguns amigos, né? A gente sempre começa a usar droga por influência de alguns amigos. Então eu comecei a fumar o cigarro quando eu tinha 15, 16 anos. E aí eu comecei, né, dentro da escola mesmo, tinha alguns amigos que fumavam, eu achava legal aquilo. Então eu comecei a fumar, né, o cigarro normal, comecei a fumar e fumava para me aparecer, nem sabia porque estava fumando. Então assim que eu comecei. E aí eu, já com 15, 16 anos, comecei a cometer alguns furtos, roubava em mercado, né, esses furtos pequenos assim, que às vezes alguns jovens acabam fazendo. Aquela doença que o pessoal chama de cleptomania. E comecei a conhecer alguns amigos que fumavam maconha, e aí eu comecei a fumar, comecei a experimentar, achei legal, achei divertido aquilo, né? É uma sensação gostosa, é uma sensação de prazer, de dar uma certa alegria ali, uma euforia, todo mundo, os amigos ali olhando e querendo, aí você começa a gostar daquilo. Aí comecei a beber mais, comecei a me aprofundar mais, cheguei a experimentar o crack. Então eu cheguei num nível assim que eu estava com 16 anos, eu já tinha experimentado o crack, já tinha fumado maconha, bebia praticamente todos os dias, né? Momentos na minha vida que para mim já não tinha mais expectativa, não tinha mais esperança, já não me dava bem com a minha família, já não convivia bem com as pessoas, tinha namoradas e já os relacionamentos já não eram tão agradáveis assim. Então chegou um momento da minha vida que minha vida perdeu o sentido. Eu não tinha mais vontade de sair, não tinha mais vontade de me divertir. Eu chegava em casa em depressão, passava mal, né, vomitava, dava trabalho para a mãe, para o pai. Eu comecei a voltar para o lado do punk, né, tenho até tatuagem, já usei largador. Então não discrimino quem usa, mas aquilo para mim era um vício também. Eu fazia por sentir. Eu gostava de sentir dor, então eu colocava largador, tinha largador na língua, então comecei a levar uma vida assim, voltada mais para esse lado punk. Por várias vezes eu tive vontade, nunca cheguei a cometer nenhum tipo de ato assim, né, de suicídio, mas já tentei, já pensei, melhor dizendo. O meu encontro com Jesus foi através da minha mãe. Ela começou a frequentar a Igreja da Graça por alguns problemas de família. E aí desde então ela começou a ir, e eu sou sincero, eu olhava aquilo e eu achava ridículo. Eu não gostava do missionário, achava os jovens da igreja, né, eu achava ridículo, eu não gostava. Mas aí, por alguns problemas dentro da minha casa, o meu pai já foi traficante, já foi usuário de droga. Teve um domingo que meu pai começou a passar mal e a gente não sabia o que fazer, levamos na igreja. Nesse dia manifestou um demônio, ele caiu ali, foi feio, nunca tinha visto aquilo daquela maneira. E naquele momento eu decidi que eu deveria entregar minha vida para Jesus, porque eu comecei a entender que por trás de tudo aquilo que eu estava fazendo, bebendo, fumando, usando droga, eu comecei a enxergar que existiam espíritos malignos que me levavam a fazer aquilo, né? Que me levava até essa vida. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu entreguei minha vida para Jesus foi perdoar algumas pessoas que eu tinha mágoa, que eu tinha raiva, que eu era chateado, porque às vezes o jovem vai buscar droga por conta de uma mágoa, de uma chateação dentro da sua casa. Naquele momento, quando eu fechei os meus olhos, eu lembro até hoje, eu fechei os meus olhos e disse: não, Deus, eu entrego a minha vida para Ti. Naquele momento parece que tudo aquilo que existia de ruim em mim caiu por terra, como se eu trocasse as minhas vestes. E eu comecei como se fosse flutuar assim, na presença de Deus. Eu comecei a falar com Deus de uma maneira tão maravilhosa que eu achei que era impossível fazer. Então para mim, as coisas de Deus têm que ser com intensidade. Então eu me entreguei por completo. Não deixei nenhuma restrição, sabe, no meu coração. Então eu me entreguei por completo. Graças a Deus hoje eu sou casado, minha esposa é pastora, sou pastor da Igreja da Graça, tenho uma filha e temos um trabalho que cuida dos moradores de rua. Então a gente está evangelizando nas ruas. Deus transforma. Se você acreditar, Deus transforma a sua vida no nome de Jesus. Está me assistindo aí, você que está participando desse retiro, tenho certeza que você já teve algumas experiências com Deus. E você jovem que está se esfriando, que quem sabe está pensando: poxa, será que vale a pena se entregar? Eu deixei tantas coisas no mundo, eu tinha amigos, eu saía, eu me divertia. Posso dizer para você, meu amigo, você que está me ouvindo agora, vale a pena servir Deus, vale a pena se dedicar nas coisas de Deus. Não deixe o diabo te enganar.